noite, o nosso grupo ficou como tema sociolinguística. Os integrantes de nosso grupo são Antônia Simone Rodrigues Augusta da Silva, Maria Vitória Alves de Souza, Mirelle Marques Mota. O que é sociolinguística? Sociolinguística é o ramo da linguística que estuda a relação entre a língua e a sociedade. É um estudo descritivo que contém os efeitos e os aspectos da sociedade, que nesse estudo inclui as normas culturais, as expectativas de vida, a escolaridade, o contexto que a pessoa vive, a maneira da língua como é usada nesse lugar e os efeitos do uso da língua nessa sociedade. Então, a sociolinguística estuda isso. William Lambour, ele é estadunidense, nasceu no dia 4 de dezembro de 1945. Ele é o nome mais fluente da ciência e da disciplina da sociolinguística. É o iniciador do modelo teórico e metodológico e da teoria da variação linguística, e ele também é considerado fundador da sociolinguística variacionista. Teoria da variação linguística, alguns conceitos. Para compreender esse slide inicialmente, vamos entender o que é a variedade linguística. A variedade nós podemos entender como as diferentes formas de manifestações da fala dentro de uma língua, a partir dos diferentes traços que a pessoa tem, que podem ser influenciados pelos fatores sociais, culturais e regionais e históricos de seu falante. E essa variedade linguística pode se classificar como 4 maneiras: dialeto, socioleto, idioleto e cronoleto. Dialeto é uma forma como a língua é realizada numa região específica. O termo dialeto serve para designar a variedade linguística. Nós podemos compreender de dialeto quando se especifica que é realizado numa região específica. Como exemplo, nós podemos citar de dialeto no Brasil. Dialeto é o tipo de dialeto nordestino, dialeto gaúcho, dialeto mineiro, dialeto carioca. Que esses dialetos em cada região, como o dialeto nordestino, eles têm uma maneira específica de se comunicar. Tem suas gírias locais, então dialeto é isso. Já o socioleto é a variedade linguística de um determinado grupo de falantes que compartilham os mesmos traços e expectativas socioculturais. Como exemplo de socioleto, nós podemos citar quando uma pessoa vai para uma reunião executiva. Ela vai falar um linguajar mais formal, culto, como: bom dia, senhores, vamos dar início à reunião. Ele não usou gírias nessa frase. Já quando vai se comunicar com amigos, já pode usar gírias, usa um linguajar informal ou coloquial que se refere à mesma coisa. Como exemplo, nós podemos dizer: e aí, pessoal, vamos começar logo? Aí o pessoal, bora. Já fala um linguajar mais diferente. E aí já tem essa diferença. Então, socioleto é isso. Idioleto é a maneira de cada pessoa de expressar através de sua fala, o seu jeito de se comunicar. Cronoleto é a variedade permanente de uma determinada, como pode ser a faixa etária, a região que essa pessoa vive. Então, é isso, cronoleto. Variante: formas linguísticas alternativas que veiculam o mesmo sentido. A variante nós podemos compreender facilmente com essa frase, quando nós podemos compreender que
Variante é a maneira de se dizer a mesma coisa com o mesmo valor de verdade. Então, variante é isso. Podemos compreender um exemplo de mandioca, macaxeira e apim. São três maneiras de se dizer a mesma coisa, mas que é utilizada em contextos diferentes. Então, isso é variante, que uma palavra pode variar de um lugar para outro. Variável é um conjunto de variantes, dá-se o nome de variável linguística. A variável é um conjunto de variantes, então se denomina variável linguística. Essa variável contém traços, formas ou construção linguística, cuja realização apresenta uma variante. Então, podemos concluir que a variável é todo fenômeno linguístico que pode ser realizado por duas ou mais variantes. A realização dessas variáveis subdivide-se em variável linguística dependente e independente. A variável dependente, podemos ver no exemplo, variável realização da primeira pessoa do plural. Observamos aí dois exemplos. Nós saímos ontem. A gente saiu ontem. Podemos observar aí que existem duas variantes, nós e a gente. Essas variantes aí vai depender de outros fatores. Ou seja, caso você vai falar nós ou a gente, vai depender exclusivo da pessoa e dos fatores, onde a pessoa está, do fator social desse lugar. Então, variante dependente é isso. Variáveis independentes podem ser variável independente interna e variável independente externa. A variável independente interna são fatores linguísticos que influenciam a variação aqui dentro do Brasil, como pode ser pneu. Pneu tem gente que coloca um E entre o P e o N, que já fala diferente. Psicologia. Então, também é outra uma palavra que se usa diferente. Então, advogado, no lugar de advogado. Então, essa diferencinha. Então, isso é variável dependente interna. Já a variável dependente externa são fatores extralinguísticos, como classe social, local, idade e sexo. A variável social vão ser entre a estrutura social da pessoa, masculino ou feminino, e sua idade. Outra variável independente também, que é bastante utilizada, é a escolaridade. Se a pessoa é analfabeta, se estuda o ensino fundamental, ou médio, ou ensino superior. E as variáveis independentes externas menos utilizadas são a profissão e a religião. Três tipos básicos de variação linguística: variação regional, variação social e variação de registro. Variação regional ou geográfica são variações que ocorrem de acordo com o local onde vive o falante, sofrendo sua influência. Como exemplo, nós podemos citar entre dois estados, Rio de Janeiro e Goiás. No caso dos dois estados, a relação de proximidade linguística decorre do processo de colonização que resultou em um novo idioma. Já nós podemos ver também de países que compartilham a mesma língua, como Portugal e Brasil. As variações entre esses dois
entre o Portugal e o Brasil vão ocorrer por causa do território, da dimensão continental, da cultura, do uso da língua, conforme a região. Aí nós podemos observar um exemplo de um pão carioquinha, aqui no Ceará bastante utilizado. Já no Rio Grande do Sul se chama cacetinho, na região do norte, carequinha, Portugal, carcaça ou cacete, Rio de Janeiro, pão de sal, interior do Nordeste, pão aguado. Então, aí são várias maneiras diferentes da língua portuguesa para se referir a esse pão. 3 maneiras de se falar que possuem o mesmo significado. Então, isso é variação regional ou geográfica. Já a variação social ou diadrática, também chamadas variações sociais, são as variações que ocorrem de acordo com o hábito cultural dos diferentes grupos sociais. Como observamos aí, uma senhorinha e um grupo de jovens. Os jovens usam bastante gírias, já que não é do costume das pessoas mais de idade. Aí nós observamos no slide esse grupo de jovens aí comentando: demorou, é nóis, rola, só. Aí a senhorinha ali atrás, sem compreender o que eles estão comunicando, se falando, porque não é do costume dela usar essas palavras. Então, isso é variação social. Outro exemplo são dos advogados, que eles utilizam um linguajar mais formal, um linguajar mais culto. E como de uma diarista, ela já vai usar um linguajar mais coloquial, ou usar mais gírias. Essa diferença social vão ser por causa de vários fatores, como da classe social, econômica, se teve acesso à educação e à cultura. Então, podemos compreender que isso é variação social. Já a variação de registro está relacionada às variedades padrão e não padrão. Tem como podemos observar aí de variação de registro esse exemplo relacionado à função formal e informal utilizada pelo falante. Fui dar rolê até a casa do Zé, volto mais tarde, Fê. Aí há um bilhete de um funcionário para o patrão. Doutor Carlos, precisei me ausentar para resolver um problema sério na casa de José Carlos e volto mais tarde. Então, aí observamos dois bilhetes. O primeiro bilhete é entre um casal e o outro bilhete é de um funcionário para o patrão. No primeiro bilhete, observamos aí um linguajar informal, que é utilizado para se comunicar. E já o segundo, um linguajar mais formal, um linguajar culto. Então, essa variação ocorre, podemos compreender, o grau de formalidade que podem ser usado. Outro exemplo são quando se fala no e-mail, no jornal, na carta, usa também um linguajar mais formal. E então isso vai depender da situação em que o falante se encontra, ele vai utilizar um mecanismo linguístico diferente para se expressar. Então aí são maneiras diferentes de se comunicar. Agora eu vou falar um pouco sobre o advento da corrente sociolinguística variacionista. Primeiramente, é importante situar que a corrente que estava em vigor na época era o gerativismo, e antes a corrente do estruturalismo,
Porém, eu não vou me aprofundar nessas duas correntes porque o grupo anterior já falou sobre elas. A questão é: qual a importância dessas duas correntes para o surgimento da sociolinguística? É que essas duas correntes não incluíram nas suas análises a variação, porque elas acreditavam que ela estava fora do âmbito do objeto da linguística, ou seja, ela deveria ser abstraída do caos da realidade do uso linguístico. Sendo assim, muitos linguísticos ficaram insatisfeitos porque esses modelos afastavam o objeto da linguística da realização da língua em suas diversas manifestações. Então, um desses caminhos culminou com o surgimento da sociolinguística. Então, a sociolinguística, o seu termo, ela vai surgir pela primeira vez na década de 50, mas somente na década de 60 vai ser considerada uma corrente teórica. Em 1966, o William ele vai publicar algumas obras intituladas Sociolinguísticas no Congresso da Universidade de Califórnia. E ele vai afirmar que o escopo da sociolinguística está na demonstração de que existe uma sistemática covariação entre a estrutura linguística e a estrutura social. Já Durkheim, ele vai conceber a sociolinguística como um campo que inclui contribuições de várias disciplinas, mas ele enfatiza que, apesar de englobar outras áreas, a sociolinguística é uma disciplina autônoma, pois o seu objetivo está em identificar, descrever e interpretar as variáveis que interferem na variação e mudança da linguística. Já Labov, ele vai ver a linguística como uma ciência social. Ele vai dizer que a sociolinguística equivale à linguística, mas com ênfase na atenção às variáveis de natureza extralinguística. Labov também cria a teoria variacionista, que vai ser a principal teoria que vai estudar os processos de variação e mudança da língua por meio da fala. Bom, vamos falar agora um pouco dos precursores da sociolinguística. É importante destacar que, já na década de 60, alguns linguísticos comentaram sobre a importância da relação entre língua, cultura e sociedade. Mas então, onde foi que começou? Começou exatamente na década de 1930, com os dialetólogos que trabalhavam no Atlas Linguístico dos Estados Unidos e Canadá. O Atlas ele vai identificar a variação de acordo com a região de um país. E como os dialetólogos faziam isso? Eles faziam isso dividindo os informantes em 3 grupos de acordo com o nível de escolaridade. Isso para o levantamento dos dialetos. Aí, um dos primeiros linguísticos a enfatizar os aspectos sociais na linguística foi Meyer. Ele era aluno de Saussure. E Meyer, ele afirma que toda modificação na estrutura social vai contribuir ou acarretar uma mudança. Portanto, para ele, a história das línguas não se separa da história da cultura e da sociedade. Ou seja, língua, cultura e sociedade estão juntas, interligadas. Não podem ser compreendidas separadamente. E isso, para entender os aspectos linguísticos das sociedades, é muito importante. Bom, tem também os sociolinguistas contemporâneos, que vão considerar e continuar estudando as teorias para melhor compreender a língua e a fala, mas tendo como principal instrumento de análise a própria sociedade, ou seja, para entender a sociedade,
é preciso estudar as falas das pessoas em sua comunidade e o seu contexto atual, porque pessoas provenientes de diferentes classes sociais falam dialetos bastante diferentes, com divergências em todos os níveis, incluindo o gramatical. Boa noite. Eu fiquei com a parte que fala sobre a sociedade e a linguagem, onde o autor vai tratar das comunidades de fala. E essas comunidades de fala são os indivíduos que têm traços em comuns. Esses traços em comuns podem ser a religião, o tipo de lazer, o trabalho, a faixa etária, escolaridade, profissão e sexo. E que as subcomunidades linguísticas vão se formar a partir do momento que se tem uma maior quantidade de traços em comuns e há uma maior intensidade de compartilhamento desses traços. Um exemplo que cita no livro são os jornalistas, os professores, os profissionais de informática, pregadores e estudantes. Por quê? Porque eles vivem no mesmo ambiente, eles têm praticamente, como é que eu posso dizer, a mesma faixa etária, têm uma escolaridade parecida. Pronto, já na sociedade. O autor também vai falar que a partir do momento que as sociedades são marcadas pela separação da população em classes sociais e econômicas, existe uma relação entre a língua e as classes sociais bastante evidentes. Ou seja, que alguns fatores linguísticos vão determinar que determinado indivíduo vai pertencer a uma classe social, que outro indivíduo que fala, como é que podemos dizer, mais correto, vai pertencer a outra classe social. O exemplo que vai ter é de William Labov, de 1966, onde ele fez um experimento em Nova York sobre o uso da consoante R pós-vocálica, e ele fez esse experimento com as palavras 13, que é o numeral 4, que é um pós-vocálico não final, e floor, que significa o piso ou andar, que é uma pós-vocálica final. A metodologia de pesquisa utilizada foram em 3 lojas de departamentos. Essas 3 lojas de departamentos, uma era de alta classe, a outra de média classe e a terceira de baixa classe. Foram utilizadas as palavras 13 e floor, como eu já falei, como resposta para o que Labov estava perguntando. Ele queria saber onde se encontravam determinados produtos, em qual andar se encontrava, se era no andar 4 ou no piso. A pesquisa teve como conclusão que a preservação da variante ocorria com maior frequência nas lojas de alta e média classe, indicando assim que a pronúncia do R era como se fosse um privilégio, ou seja, um privilégio, um prestígio, que só a alta e média classe possuía essa pronúncia correta do R, a pronúncia forte do R, e que na baixa classe era deixada de lado. Pronto, aí a gente pode perceber que há uma diferença entre o inglês de determinadas regiões, como o inglês padrão da Inglaterra, a pronúncia padrão não emite o som consonantal do R. Aí a gente já vê que esses fatores sociais que foram citados por Labov que não vai se aplicar na Inglaterra. E que também a realização e a omissão do R está relacionada com a comunidade linguística, ou seja, com os traços em comuns que cada comunidade tem e também de acordo com as classes sociais. Outro exemplo citado foi do autor Trujillo, de 1974, onde ele fez um experimento com o não uso da desinência S na terceira pessoa do presente do inglês, que é he, she, it. Ele utilizou as palavras travels, plays e sleep. E esse estudo foi dado em 2 cidades, que era Norwich, na Inglaterra, e Detroit, nos Estados Unidos, onde 70% da baixa classe não pronunciava essas palavras com a pronúncia S. Já 10% da média classe, apenas 10% da média classe não pronunciava. E quase 100% da alta classe pronunciava corretamente essa desinência. Outro fator que vai ser ligado com as comunidades linguísticas, ou seja, com os traços em comuns que determinadas comunidades possuem, que vai determinar se elas vão falar o correto da língua ou que elas vão variar. Não que não seja correto, mas que há uma variação, que há uma adaptação para determinada região.
Outro exemplo também vai se dar pela variação quanto ao sexo, que vão falar que a determinação dos falantes femininos e masculinos, onde quando se tem funções sociais distintas, há uma maior, como é que eu posso dizer, separação dessa variação. Ou seja, ele dá um exemplo de um tabu, né? Que certas palavras só podem ser proferidas por homens e outras palavras só podem ser proferidas por mulheres. Um exemplo é da língua falada na África, que é o Zulu, que onde a mulher é proibida de dizer o nome do sogro, dos irmãos do sogro dela e o nome do genro, vivo ou morto. Ele está no vivo ou morto. E também nada semelhante ou derivado ao nome do sogro. Por exemplo, se o nome do sogro tiver alguma relação com a palavra água, tipo assim, se ela tiver o radical da palavra água, a mulher já não pode pronunciar essa palavra água. Ela é proibida. Já quando as funções sociais se aproximam, existe uma menor diferença entre as falas, as variações entre os homens e as mulheres, mas que ela ainda existe. Um exemplo disso é dado que esta é minha mulher. O homem fala isso normalmente. Já quando a mulher vai falar este é o meu homem, aí soa como se fosse uma coisa vulgar. As mulheres usam mais a forma padrão. Como até um meio de se defender, né, da sociedade, já que ela é muito apontada, mas que não há nenhuma explicação convincente sobre isso. Mas o que o autor mais cita é essa que eu acabei de falar, essa cobrança de um comportamento mais rígido das mulheres, mediante ao que a gente sofre na sociedade, os preconceitos, onde a mulher agora, de um tempo para cá, que veio ganhar espaço na sociedade. A segunda parte é os aspectos teóricos e metodológicos da sociolinguística, onde o objeto de estudo vai ser o uso do vernáculo, ou seja, a língua falada em situações naturais e espontâneas. A língua se preocupa mais com o que dizer. É o falante ouvinte real em situações reais da linguagem. Ou seja, o sociolinguista vai buscar métodos que estudem essas situações naturais e espontâneas para ver até que ponto variam, para ver as determinadas características que cada região possui. Pronto. E já o estudo das manifestações linguísticas concretas descrevem e explicam o fenômeno da linguagem, como eu acabei de falar. O sociolinguista vai estudar essas manifestações linguísticas concretas através do estudo espontâneo de situações naturais, e só assim ele vai poder descrever e explicar o fenômeno da linguagem. O sociolinguista recolhe e grava em fitas magnetofônicas de um número considerável de informantes. Esses informantes têm que ser obrigatoriamente nascidos e criados na comunidade que o sociolinguista está fazendo a pesquisa, ou eles podem ter vivido a partir dos 5 anos de idade. Tem que ser dos dois sexos, mas tem que ser o mesmo número de representantes de cada sexo, e devem ser de 3 níveis de escolaridade diferentes e de 4 faixas etárias também diferentes, para se ter também uma maior convicção, né? Outro ponto importante é a busca pela sistematicidade da linguagem, que é buscada através do estudo da variação. Essas variantes, a variação vão ser os modos diferentes de dizer a mesma coisa, estando em competição da língua, ou seja, o favorecimento de uma sobre a outra, quando ocorre devido a fatores linguísticos e não linguísticos. Os fatores linguísticos vão se dar através desse estudo e tal, e os não linguísticos são os fatores sociais, os fatores contextuais. E o linguista busca formular as regras variáveis, que descrevem e explicam os pesos relativos ligados à ocorrência de duas variantes. Um exemplo é a regra que tem no português brasileiro, que o artigo vem antes do substantivo. Esta é uma regra categórica, ou seja, que ela não tem uma variação. Aí vem o exemplo que eu coloquei no slide, que é o da variável, das regras variáveis,
que vão ser a concordância entre o artigo e substantivo variável, as casa e as casa, que aí a gente já percebe uma variação linguística que é determinada de acordo com algumas regiões do país, e que por certas vezes a gente sofre até um preconceito, né, por falar as casa. Também é determinado também pelas classes sociais, como os estudos de Labov diz e tal. Pronto, outro fator que é válido ressaltar é que em 1960 e 1970, os fatores extralinguísticos, que são os fatos sociais e contextuais, eram muito valorizados. E só a partir de 1980 foi que Labov correu atrás e veio falar que o aspecto linguístico deveria ser priorizado sobre o social. E a variação está dentro do sistema linguístico. Ou seja, há uma existência da estabilidade entre as variantes, caracterizado como a variação, e há uma competição entre as variantes com aumento do uso de uma dessas variantes, que é um objeto de estudo que é caracterizado pela mudança em curso. E que isso é muito difícil de ser explicado pelos sociolinguísticas. Eles têm os métodos, mas que é difícil. A variação vai ser necessário simplesmente o favorecimento de um ambiente linguístico. Já nas mudanças em cursos, há uma interferência dos fatos sociais, podem ser a luta pelo poder, o prestígio entre as classes, sexos, gerações, o período de variação entre algumas formas. Há uma variação estável em diferentes graus linguísticos que caracterizam cada grupo social, cada cidade, cada região. E também há dois termozinhos que são o tempo real ou tempo aparente, que é usado para se definir se determinada circunstância vai ser uma variação ou aquela determinada circunstância é uma mudança em curso. O tempo real é usado como pesquisas de 2 ou mais épocas de distância de no mínimo 12 anos e no máximo 50 anos, que vão servir de estudos futuros. Já o estudo aparente caracterizado pelas diferenças faixa etárias, é utilizado os indivíduos de diferentes faixas etárias e através da mudança em curso que é possível perceber o que ocorre com maior frequência entre os jovens, crianças, adultos e até mesmo idosos. E junto disso é possível também perceber que a escolaridade também é bastante presente nessa mudança em curso. E o uso, quanto mais aquela faixa etária usa aquela determinada variação, vai ocorrer essa mudança em curso. Ou seja, se os jovens usam mais isso e o sociolinguista consegue perceber, vai perceber aí uma mudança em curso ao invés de variação. E é assim que a gente pode perceber que a sociolinguística trata de dados estatísticos, ou seja, ela seleciona fatores para só depois cruzar e ter realmente um resultado concreto, um resultado que seja aplicável, um resultado que possa ser levado em estudo. E é isso. Expansão da sociolinguística. A sociolinguística contribuiu para a descrição e explicação de fenômeno linguístico e também para de subsídios da área do ensino de línguas. A sociolinguística explica que os dialetos, antes desses estudos, eram considerados de classes desfavorecidas de pessoas inferiores. Com os estudos, consegue explicar que os dialetos são por causa de uma região específica, como tipo que no Nordeste tem o nosso dialeto, já lá no Rio de Janeiro já tem outro dialeto. Então, a sociolinguística conseguiu explicar isso. E com esse pensamento, a sociolinguística criou os professores com uma visão menos preconceituosa e um pensamento mais amplo. E também incentivou a valorizar os diferentes dialetos e apresentar à criança desde sua infância, desde o início de estudos, que o dialeto oculto, que é usado socialmente, e explicar que ele nem é pior ou nem melhor que o dialeto que a criança usa do lugar que ela vive. A sociolinguística, com essas pesquisas sobre a variação, enriqueceu bastante a educação com muitas informações que podem ser usadas no ensino da língua culta. A sociolinguística
Tem muito, começou a ter vários trabalhos em diferentes centros de pesquisa no mundo. No Brasil, começou na década de 1970, através da atuação de alguns grupos de pesquisadores, como o Projeto Censo da Variação Linguística no estado do Rio de Janeiro. A partir desses estudos, vários trabalhos foram desenvolvidos nessa linha. Atualmente, várias universidades brasileiras há grupos que seguem os pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística, como várias universidades bastante conhecidas, como o UFSC, a Universidade de Santa Catarina, UFRJ, Rio de Janeiro. Essas universidades têm vários projetos que buscam inovar as alternativas para explicar as variações e as mudanças a partir de outras áreas da língua acústica, como o funcionalismo.